Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Eu não creio em coincidência. Eu não creio em coincidência. Eu não creio em aconteceu porque tinha que acontecer, não. Eu creio num Deus de milagres, num Deus de providência, num Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Marcos 4, 35 a 41. Enquanto você está achando aí o texto, quero agradecer a Deus pela vida do pastor, como eu já disse, da pastora, sua família, os irmãos, irmãs. Quanta gente aqui fez de tudo para eu me sentir bem, e é assim que eu estou me sentindo, muito bem no meio de vocês. E espero num tempo muito rápido estar aqui de volta. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom. Marcos 4, 35 a 41, vamos à palavra. Abra o seu coração e creia que Deus te trouxe aqui para falar com você. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Que texto lindo! Que palavra linda, maravilhosa. Fique com ela aberta. Isto, fique com a sua Bíblia aberta. Ore comigo, diga: Senhor, neste momento, eu creio que esse texto que eu li, ele é para mim. Eu creio que o Senhor me trouxe aqui para falar comigo. Obrigado, Senhor, porque mesmo eu sem merecer, o Senhor fala e o Senhor transforma todo o meu ser. Obrigado, Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada querido, querida que saíram da sua casa nessa noite para estarem aqui. Senhor, eu sei que alguns vieram em busca de uma resposta, outros vieram em busca de uma cura, de um milagre, de uma libertação, e outros vieram sem saber por que vieram. Mas eu tenho certeza, Pai, que todos que aqui estão é porque o Senhor os trouxe. Então, nesse momento, Pai, tão especial, que o Senhor venha de forma muito especial manifestar a Tua glória, a Tua graça, e que o Senhor venha fazer grandes coisas através dessa palavra que não é minha, é do Senhor. Fala, Senhor, e todo o nosso ser te ouvirá. Todo o nosso ser te ouvirá. Que o nosso coração esteja conectado ao Teu, que a nossa vida esteja alinhada à Tua vida, ó Pai, e que nós possamos sair daqui nessa noite rejubilantes, glorificando o Teu nome, crendo que o Senhor fala, crendo que o Senhor nos ama, crendo que o Senhor ainda tem grandes coisas para nós. Senhor, nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, graças a Deus. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Glória a Deus. Todos nós gostamos de vida boa. É impossível alguém dizer que não gosta de vida boa. Quem não gosta de comer bem?
Quem não gosta de se vestir bem? Quem não gosta de dormir bem? Quem não gosta de boas férias? Quem não gosta de conhecer lugares maravilhosos? Quem não gosta de ir para outros países? Quem é que não gosta de ter uma vida confortável? Quem é que não gosta de ter uma vida acomodada? Quem é que não gosta de ter uma vida tranquila? Queridos, queridas, nós vivemos na época em que a maioria das pessoas, muita gente mesmo, vive bem, vive muito melhor do que os seus pais, vive muito melhor do que a sua descendência. O que acontece é que mesmo vivendo tão bem, nós estamos atravessando um momento muito diferente na sociedade. Um momento em que a sociedade está adoentada. Não é difícil você encontrar gente perto de você que está fora do peso. Não é difícil você encontrar gente perto de você que está depressiva, estressada, oprimida. Não é difícil encontrar gente perto de você que está com pressão alta, triglicerídeos alterado, gente que está com diabetes, gente que está com a glicemia totalmente alterada, gente que está vivendo com a pressão altíssima, hipertensão. E o que eu quero dizer sobre tudo isso? Querido, querida, nós estamos vivendo um mal, o mal do século, que nós podemos chamar de sedentarismo. Quem já ouviu falar de sedentarismo? Sedentarismo é o que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que tem gente que mora a um quarteirão daqui que vem de carro. Eu acredito que tem gente que mora a um quarteirão da escola e vai de carro. Eu acredito que tem gente que pensa assim: eu queria tanto que lá em casa tivesse uma escada, melhor, uma esteira rolante que fosse do sofá aonde eu estou para minha cama, para o meu quarto, e aí eu ia deslizando. Eu moro num apartamento e o prédio que eu moro tem 19 andares. Eu moro no 18º. Eu sempre que morei em prédio, eu gosto de morar no alto. Se tiver 20 andares, eu gosto de morar no 20º, que eu gosto de ficar olhando lá de cima e sonhando. Mas não é sobre isso que eu falo. Eu conheço gente que mora lá no apartamento que eu moro, que mora no primeiro andar, tem 3 elevadores, e a pessoa é capaz de esperar o elevador vir, descer, perde 5, 6 minutos da vida ali, esperando o elevador descer, porque vai subir de elevador. Isso se chama sedentarismo. Eu conheço gente que aprendeu a andar de bicicleta, mas que se falar hoje, e aí, vamos andar de bicicleta? Não. Eu conheço gente que participa de um culto abençoado como esse, o tempo todo sentado. Eu não estou falando dos vovôs, das vovós, não. Eu não estou falando de gente que tem bebezinho no ventre. Eu não estou falando de gente que tem algum problema nas pernas. Eu estou falando de gente jovem. Estou falando de gente como eu, jovem. Estou falando de gente que tem toda a energia do mundo ainda, mas que está sedentário. Tem gente orando assim, mais ou menos assim: Deus, eu queria muito que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostado. Sabe, eu conheço gente muito mais jovem que eu, já falando em aposentar. Eu conheço gente assim, que vive criando meios para encostar. Gente que vive criando meios para descansar. Esse ano, por exemplo, nós vamos ter muitos e muitos feriados. E o comércio perde com isso. Muitas empresas são prejudicadas com isso. Mas a maioria das pessoas ficam felizes. Eu vou ter mais um feriado. Eu vou ter mais um dia para mim descansar, para mim descansar, para mim descansar. Ei, vem comigo. Você já parou para pensar de onde que vem tanta canseira assim? Você já parou para pensar de onde vem essa canseira toda? Querido, querida,
Se você olhar para a Bíblia, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o ser humano, Ele os criou para que eles vivessem em movimento. Deus não criou o homem para ser sedentário. Deus não criou o homem para viver engordando. Deus não criou o homem para viver sofrendo com doenças, que se fizer uma caminhada de meia hora por dia, já é curado. A maioria desses problemas físicos que eu falei, e que atingem o emocional, se as pessoas fizerem 30 minutos de caminhada por dia, já resolve, é suficiente. Se não quer fazer todo dia, pelo menos 3 vezes por semana. Mas a maioria das pessoas são sedentárias. Eu sei que só de eu falar aqui já tem gente cansada. Eu creio, querido, querida, que Deus tem muita provisão para nós. Eu creio que Deus tem muito sucesso para nós. Eu creio que Deus tem muita bênção para nós, muita vitória. Ei, presta atenção de coração. Eu creio que Deus tem boas notícias para mim. Eu creio que Deus tem boas notícias para você. Eu creio no que está escrito em 1 Coríntios 2,9, que diz: como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quem ama a Deus aqui? Querido, querida, se Deus te ama, Ele faz tudo para te agradar como filho. Se Deus te ama, Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te tirar do sedentarismo. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um tempo de despertamento para a tua vida. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer avivar a sua vida. Sim, Ele tem coisas maravilhosas para você, coisas novas. Mas escute, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, estacionados no mesmo lugar, tomando as mesmas atitudes, vivendo da mesma forma sempre, imaginando que algo vai mudar, tem uma péssima notícia para te dizer: nada vai mudar, a não ser que Deus tenha que quase te remover. Mas a maioria das pessoas são assim, são ociosas, pacatas, paradas, sempre procurando uma vaguinha para estacionar. Querido, querida, preste atenção. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele descansando muito pouco. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem que não ficava parado. Jesus estava sempre em movimento. Jesus estava sempre caminhando, sempre recebendo uma direção nova do Pai. Todo dia Jesus recebia uma direção do Pai. Ele não vivia esperando, Ele não vivia numa expectativa que não existia, mas Ele sempre estava em movimento. E Ele disse para nós que aqui não seria o nosso descanso. Quantos podem dizer amém? Você ficou assustado agora, né? Mas tem muita gente vivendo nessa terra como que aqui fosse o nosso descanso, como aqui seria a nossa vida eterna, como aqui seria o nosso lugar. Jesus disse que o Filho do Homem não tinha, como as raposas tinham, lugar para reclinar a cabeça. Amém? Nós olhamos para o texto que acabamos de ler, e o que tem a ver com tudo isso que eu acabei de falar? Tem tudo a ver. Por quê? Porque nós vemos aqui nesse texto, Jesus, Ele estava nessa embarcação e Ele está dormindo. Jesus estava cansado, dormindo, um momento de descanso. Até porque dentro da embarcação não dava para fazer muita coisa, não dava para caminhar muito, então Ele vai e dorme. Mas querido, querida, se você entendeu o texto que a gente leu, a Bíblia nos diz aqui, naquele dia sendo já tarde, Ele disse: passemos para o outro lado. Diga, passemos para o outro lado. Jesus foi dormir, pastor, mas Ele tinha em vista a outra margem. Ele foi dormir, mas Ele sabia que aquela embarcação não ia afundar.
Ele sabia que aquela embarcação não ia ter grandes problemas. Ele liberou uma palavra, ele disse: passemos para outra margem, vamos para o outro lado. Aleluia. Abra suas mãos se você crê. Eu quero profetizar que nessa noite Deus te trouxe aqui para te tirar do sedentarismo físico, mas principalmente do sedentarismo espiritual. Ei, Deus tem um novo ciclo para você. Deus tem uma nova margem para você. Deus tem uma outra história para você. Deus tem um outro tempo para você. Deus tem um outro nível, uma outra experiência. Ei, abre as suas mãos. Eu quero profetizar nessa noite que nada depois dessa palavra que não é minha. Deus está dizendo nessa noite para você, meu querido ouvinte, tanto aqui ou pela internet, nada a partir de hoje vai continuar sendo como antes. Nada vai continuar sendo como antes. Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer algo novo começar a acontecer em sua vida. Aleluia. Quem recebe, diga amém. Aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia. Agora, queridos, olha que texto tremendo. Num dia comum, como hoje, começa o texto: naquele final de dia, uma tarde, Jesus chama os seus discípulos para mudar de margem. Ei, eles acharam que ia ser uma viagem como qualquer outra. Eles viajavam sempre, e eles imaginavam que ia ser mais uma viagem como outras. Jesus os convida para mudar de lado, outro lado. Jesus os convida para ir para outra margem, para o outro lado. E eu quero abrir um parênteses aqui. O que será que os discípulos pensaram naquela hora? Jesus fala: passemos para outra margem e vai dormir. Ei, como tudo era muito bom, como tudo era maravilhoso, eu acredito que eles imaginavam: do outro lado deve ter um banquete nos esperando. Lá na outra margem deve ter uma multidão nos esperando, assim como essa multidão aqui estava ao nosso redor. Nós somos famosos, nós somos especiais, nós somos importantes. Onde o Mestre está, há uma multidão. Onde o Mestre está, há curas, há milagres, há coisa boa. Então, do outro lado da margem deve ter tesouros, descanso, prazeres, regalias. Ei, pessoal, eles não sabiam. Mas o texto de Marcos capítulo 5 nos mostra que do outro lado, na outra margem, o que estava os esperando era um homem. Um homem que, quando eles colocam os pés na areia, vem correndo ao encontro deles. E não era um fã deles. Não era, não. Era um endemoniado gadareno. Era um homem possesso. Um homem que morava nos cemitérios, um homem que provavelmente comia coisas terríveis, um homem que vivia enclausurado, preso na sua vida psíquica, na sua vida espiritual. Prisões físicas não conseguiam segurar, que dirá outros tipos de cadeias. Nada o conseguiria segurar, nada conseguia o parar, e todos que olhavam para ele tinham medo, porque ele era um homem como que um louco. E a Bíblia diz, queridos, que quando Jesus chega, aquele homem totalmente alienado é transformado. Os demônios são expulsos e ele se torna, em Decápolis, um grande pregador do Evangelho. Um homem transformador, um homem que tem uma experiência maravilhosa com Jesus. Ei, eu quero nessa noite perguntar: quantos de vocês estão dispostos a mudar de margem nessa noite? Quantos de vocês estão dispostos a ir para um outro nível nessa noite? Quantos de vocês estão dispostos a coisas novas? No caso dos discípulos, o que esperava do outro lado, da outra margem, era exatamente essa cena. Talvez você dissesse: nossa, que coisa mais sem graça.
né? Jesus fazer esse suspense todo, passemos para outra margem, e chega lá um simples endemoniado, uma coisa qualquer. Ei, preste atenção. Como profeta de Deus eu quero te dizer, você não sabe os caminhos de Deus. Você não sabe o poder que tem a transformação de uma pessoa. Um homem pode transformar uma família inteira, uma cidade inteira, um país inteiro. Deus pode levantar ainda nessa noite aqui uma pessoa que vai mudar a história da empresa, que pode mudar a história da sua família, a história da faculdade. Ei, eu quero nessa noite acreditar que Deus deseja transformar a sua vida. Então você que gosta de anotar, anote aí. Quando aceitamos o desafio de irmos para o outro lado, para outra margem, o que acontece? Quando aceitamos o desafio de ir para outra margem. Quantos estão aceitando o desafio? Levante a sua mão direita e diga: eu estou desafiado, e eu aceito o desafio de ir para outra margem. Diga: eu não quero ficar aqui acomodado. Diga: eu não quero ficar sedentário. Diga: eu não quero morrer antes da hora. Eu quero partir para a eternidade, na hora que chegar o meu momento, e principalmente no arrebatamento. Amém? Agora, querido, querida, você aceitou o desafio. E a primeira coisa, quando aceitamos o desafio de irmos para outra margem, nós precisamos deixar a multidão para ficar com Jesus. Diga: deixar a multidão. Deixar a multidão. O versículo 35 Jesus diz: passemos para o outro lado. O 36 ele diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros com ele, outros barquinhos. Ei, sempre tem gente querendo ficar onde tem multidão. Sempre tem gente, e aonde Jesus está, junta multidão. Aonde Jesus chega, a multidão quer estar. Mas, querido, querida, Jesus tinha uma outra margem para eles. Jesus tinha uma experiência nova para eles. Talvez alguns dos discípulos nunca tinham visto uma pessoa possessa naquele nível. Jesus talvez estava querendo treiná-los, uma libertação tremenda e gloriosa que aconteceu. Mas no meio daquela multidão não tinha mais nada a fazer. Por quê? Porque a multidão geralmente, normalmente, quer pão e circo. Ei, quantos estavam aqui ontem à noite? O que Deus operou, o que Deus fez. Mas quando nós olhamos para os grandes milagres que Jesus operou, até mesmo milagres que só estavam os seus discípulos, até alguns dos seus discípulos ele tirou de perto. Por quê? Porque pessoa incrédula, gente incrédula, atrapalha o agir de Deus. Gente sem direção de Deus perto da gente nos atrapalha de chegar no nível que Deus quer que a gente chegue. Guarde isso no seu coração. Naquele momento Jesus estava querendo ensinar esse princípio. Se você quer mudar de margem, se você quer mudar de ciclo, se você quer ir para outra margem, você precisa sair do meio da multidão. E é interessante, pastor, que a Bíblia diz que alguns barquinhos acompanhavam a embarcação que Jesus estava. Mas a partir do versículo 37 a gente não vê mais os barquinhos. A partir do versículo 37 a gente não se fala mais dos barquinhos. Por quê? Porque alguns da multidão tentaram seguir Jesus. Ei, a multidão não segue Jesus. Sabe quem segue Jesus? Os discípulos, as discípulas. Sabe quem segue a Jesus? É quem não quer apenas estar com Ele pelo que Ele tem para oferecer, mas quem quer estar com Ele pelo compromisso de estar com Ele. Pode dizer um amém? A multidão não tinha mais Jesus. A multidão não tinha mais Jesus. Ei, e se Jesus fosse tão importante para a multidão, eles tinham alugado grandes embarcações e tinham chegado na outra margem com Ele. Mas a multidão não quer pagar preço. A multidão não quer orar como Jesus quer que ore. A multidão não quer jejuar. A multidão não quer ter experiência. A multidão quer as coisas rasas. Ei, a multidão quer ver alguém caindo na unção, mas a multidão não quer cair na unção.
acha amarrotar a roupa, acha desmanchar o cabelo. A multidão gosta de ver a pessoa pulando, glorificando a Deus, sentindo a presença do Senhor. Os discípulos, mas a multidão não quer suar a camisa. Quem está me entendendo? A multidão não quer suar, a multidão não quer, a multidão quer ficar sentadinha, recebendo o que ela quer. Ei, a multidão não está disposta a ouvir tudo que Jesus tem para falar. Lembra que a multidão estava ouvindo a Jesus certa feita, e o discurso de Jesus começa a ficar apertado, Jesus começa a coxar, e as pessoas começam a ir embora. E aí Pedro chama a atenção de Jesus e fala: mestre, o povo está indo embora. O que Jesus fala para ele? Você quer ir também? Você quer ir também? A multidão não aguenta algumas coisas. Quem está me entendendo? Querido, querida. Aí Pedro cai a ficha e ele diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então essa é a noite de você que quer mudar de nível, mudar de ciclo já no início do ano. Você quer realmente viver o novo de Deus para a sua vida. Você precisa aceitar o desafio de estar com Jesus e ficar com Ele. Enfrentar a multidão por isso. Ei, a multidão daqui um pouquinho vai dizer que você está vindo muito na igreja. A multidão daqui um pouquinho vai dizer que você abrir a sua casa para ter uma célula já é demais, né? A multidão vai dizer que você está muito bajulador do pastor quando você começa a agradá-lo. A multidão vai dizer que você não precisa vir muito. Quem está me entendendo? A multidão vai dizer que você está muito histérico quando você glorifica. A multidão vai dizer que você está demais e que não precisa ser demais. Está me entendendo? Então, se você aceitou o desafio de ir para outra margem, você precisa deixar a multidão para ficar com Jesus. Segundo, quando nós aceitamos o desafio de irmos para outra margem, nós precisamos enfrentar a tempestade. Ei, é isso mesmo, enfrentar a tempestade. Pessoal, a tempestade levanta, os barquinhos que acompanhavam, eles voltam. Versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ei pessoal, eu não tenho dúvida que essa tempestade, ela tinha algo a ensinar aos discípulos. Olhe para mim e preste atenção. Quem aqui é de Jesus? Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama Jesus? Quem aqui crê que Jesus te ama? Quem aqui está vivendo uma tempestade? Se você está no meio de uma tempestade e você ama Jesus, Jesus te ama, Deus está com você nessa tempestade. E essa tempestade não é para te matar, mas é para te afastar da multidão. Essa tempestade é para você enfrentá-la e é para você não voltar atrás. Essa tempestade é para você enfrentar. Ei, tempestade na nossa vida faz exatamente o contrário do que muita gente acha, do que muita gente imagina. Deus não quer te matar, Deus não quer te ferir, Deus não quer te magoar, Deus não quer te entristecer. Essa tempestade era para os discípulos aprenderem, era uma tempestade didática, e eles usaram os recursos que tinham. Quais eram os recursos? Tirar água com baldinho, como eles sempre fizeram. Mas chega um momento que não dá mais conta. E aí qual é o recurso que eles têm? O que está descansando, aquele que está dormindo. E eles correm e clamam para o mestre: mestre, o barco está enchendo de água, e como que o senhor consegue dormir? Como que o senhor consegue dormir? Ei! Está passando por tempestade? E muitas vezes no meio da tempestade é essa sensação que a gente tem. Deus está dormindo. Parece que Deus não está nem aí. Ele não está percebendo que eu vou morrer. Ele não está percebendo que as coisas estão acontecendo. Cadê Deus? Cadê Deus? Onde Deus está? Ei! Essa é a noite de você clamar.
Essa é a noite de você começar um propósito seu, pessoal, particular, de clamor, e dizer: Senhor, eu não quero morrer no meio dessa tempestade. Eu creio que o Senhor está comigo. O Senhor está querendo me ensinar alguma coisa. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa entender, para que eu possa aprender, para que eu não venha murmurar, mas que eu venha viver dias melhores do que eu já vivi. Aleluia. Enfrente suas tempestades. Jesus está com você. Levante a cabeça hoje. Você não foi chamado para morrer numa tempestade. Ei, lembre-se da palavra de Jesus: passemos para outra margem. Vira para quem está perto de você e diga: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Sabe o que significa passemos para outra margem? Vem comigo. Sabe o que significa passemos para outra margem? Lembrem-se das promessas que eu fiz a vocês. Sabe o que significa passemos para outra margem? É Deus dizendo: lembre-se, eu fiz promessas para vocês que ainda não se cumpriram e vão se cumprir, porque eu não sou filho de homem para mentir, eu não sou homem para mentir. Aquilo que eu falo, eu cumpro, diz o Senhor. Aleluia. Passemos para outra margem. Os discípulos, na hora daquele sufoco, não lembraram do passemos para outra margem. Eles não lembraram. Queridos, aquela tempestade se levantou para eles acalmarem ela, para eles darem ordem aos mares, ao vento. Jesus estava tranquilo, por quê? Porque ele sabia que o Pai estava no meio da tempestade. Ele sabia que o Pai estava no controle de tudo. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle das situações. Deus não perdeu o controle, mesmo que o inferno todo esteja dizendo a você que Ele se esqueceu de você, que Ele te jogou de lado, que você não é um filho amado. Eu estou aqui nessa noite como boca de Deus para dizer a você: Ele não se esqueceu de você. Essa tempestade vai passar, essa tempestade vai passar, mas em frente, passe para outra margem. Amém? Quando aceitamos o desafio de irmos para outra margem, terceiro, nós presenciamos a tempestade sendo repreendida. Ei, pessoal, se eles vissem de longe a tempestade e voltassem, nunca eles teriam visto o que eles viram. Foi um dos maiores milagres que eles já tinham visto. Eles nunca tinham visto isso antes. Tanto é que a exclamação deles no final desse texto que a gente leu foi muito grande: quem é esse que acalma o vento, a tempestade? Ei, pessoal, se você está no meio de uma tempestade, se prepare, porque você vai ver Deus acalmando ela. Você vai ver Deus mandando ela acabar. 38, 39. E ele estava na popa dormindo sob a almofada. Despertaram-no dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus, despertando, ele vai logo, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu creio na intervenção de Deus na minha vida. Eu creio na intervenção de Jesus na sua vida. Eu creio que Deus vai intervir. Eu creio que Deus vai mostrar o poder dele. Eu creio que Deus na hora certa vai agir. Eu creio que Deus no momento certo vai operar. Ei, não se precipite em falar. Não se precipite em murmurar. Para com essa mania que você tem, muitas vezes, de botar a mão na boca e falar: eu nunca mais vou falar isso. Dali um pouquinho está falando. Essa é a noite de você parar de falar mesmo aquilo que não louva a Deus, aquilo que não agrada a Deus. Essa é a noite de você começar a acreditar. Se não houvesse tempestade, a viagem teria sido como outra qualquer. Ei, você não quer chegar numa outra margem? Você não quer chegar num outro ciclo? Você não pediu para Deus mudar a história da tua vida? Você não pediu para Deus alterar o plano da tua vida? Você não disse para Deus apressar as coisas na tua vida? Você não pediu para Deus fazer? Ei, Deus está fazendo. Deus está movendo. E o tempo da tempestade acalmar vai chegar. E você vai assistir de camarote. Você vai participar desse momento.
você vai ver a coisa acontecendo. Só quem crê diz amém. Aleluia. Quantas experiências esses homens tinham vivido, mas a tempestade ser repreendida nunca. Quantas experiências em alto mar esses homens tinham presenciado. Ei, mas um homem dizer para o vento parar, um homem dizer para o mar aquietar, ei, o negócio foi muito forte. Amém. Me veio à mente uma passagem na minha vida. Eu tenho que contar, se veio na mente é para eu contar. Um dia eu estava fazendo um culto evangelístico lá em Peabiru, lá no Paraná, uma cidadezinha perto de Campo Mourão. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós montamos o caminhão, colocamos o som em cima do caminhão, estávamos muito animados, era à tarde. Quando foi chegando o momento do culto começar, começou a vir assim uma tempestade. A tempestade começou a chegar, e o som estava todo lá exposto, as cadeiras estavam tudo no meio da rua expostas. E eu me lembro que uma irmã chegou em mim e falou: pastor, o que o senhor está esperando? A tempestade vai vir e vai molhar o som, vai estragar o som, não dá para ter culto hoje não. Eu falei: eu creio que não vai chover. Mas pastor, como que não vai chover? Olha a tempestade que está vindo, olha o temporal que está vindo. Ei pessoal, vocês creem em milagres? Eu creio porque isso aconteceu comigo, e eu creio porque eu creio. Não só porque aconteceu comigo, porque eu vi, mas eu já vi muitas coisas acontecendo, e eu creio que nessa noite tem tempestades que vão parar. Ei, isso era para os discípulos terem feito, era para eles ter parado a tempestade. Mas está vindo, sabe quando você olha de longe a chuva vindo? Sabe quando você vê de longe assim, a nuvem está vindo, e já vem aquele orvalho de água, já começa a orvalhar. Ei, era coisa de 2, 3 quadras, a chuva estava vindo. A irmãzinha veio de novo em mim e falou: pastor, nós vamos passar a maior vergonha da nossa vida. Eu peguei o microfone, eu falei: eu vou fazer uma oração e a chuva vai parar. Aí ela ficou apavorada, ela entrou debaixo do caminhão e falou: meu Deus do céu, eu nunca vi um pastor para queimar a cara como esse nosso pastor vai queimar. Pessoal, para a glória de Deus, ficou um paredão chovendo assim, ó, do quarteirão para lá. Sabe aquela chamada chuva de manga? Chegou e parou no quarteirão. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, glória a Deus. E nós fizemos o culto. Nós fizemos o culto. Eu acredito que era isso que Jesus esperava dos discípulos. Ei, Deus vai te dar poder para você dizer ao vento, para você dizer ao seu mar para aquietar. Que é o quarto ponto da minha ministração. Quando a gente aceita o desafio de irmos para outra margem, nós somos confrontados. Eu e você no meio de uma tempestade, que a gente tem uma outra margem, há o momento do confronto, e o confronto veio. Versículo 40, Jesus não alisava não. Olha aí o versículo 40. E Jesus disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O tradutor foi muito pacificador aqui, né? No original deveria ser mais ou menos assim: vocês são um bando incrédulo. Por que vocês ainda caminham comigo e ainda não acreditam que eu sou o Filho de Deus? Amém ou não, pessoal? A timidez e a incredulidade dos discípulos foram confrontadas. Eles talvez não sabiam como eram tímidos, eles talvez não reconheciam como eram incrédulos, mas com o confronto houve despertamento. Eu creio que Jesus ficou bravo também, porque estava cansado, estava dormindo, descansando em cima de uma almofada, dormindo lá meio que no chão. Talvez estava no melhor do sono. Quem já foi acordado no melhor do sono? Melhor do sono, e ainda balançando, né? Ô Senhor, está enchendo de água o barco, assustando. Jesus acorda assustado. Posso imaginar? É isso que eu imagino, né? Oi, o que foi? Olha, está acontecendo. Calma. O quê?
Jesus nem fala nada com eles. Jesus já vai repreendendo o mar, já vai acalmando a ventania. Aí Jesus vai para eles. Aí Jesus se recompõe e aí Jesus vai. Por que sois tão tímidos? Por que ainda não tendes fé? O confronto vem quando há algo para acontecer. Ei, você está sendo confrontado? Tem algo para acontecer. Aleluia! Está havendo um confronto? Tem algo para acontecer. O seu corpo está dando as respostas diferentes para você, é porque ele nunca viveu o que ele está vivendo. É confronto? Tem algo para acontecer. E aí vem vozinhas das mais variadas, né? Vem a voz do seu coração, vem a voz dos parentes, vem a voz das multidões, vem a voz do diabo, vem um monte de voz. Mas nessa noite eu quero que você ouça só a voz do Senhor dizendo: por que você ainda é tão tímido, tão incrédulo? Por que você não acredita ainda? O confronto vem para que não haja mais timidez. No Espírito de Deus nos dá coragem. A palavra nos diz que o Espírito do Senhor não é espírito de medo, mas é espírito de poder, de autoridade. Deus nunca disse que a caminhada seria fácil. Se você ouviu o Evangelho, que Jesus disse assim: vós sois açúcar da terra. Esse não é o Evangelho de Jesus. Jesus não nos chamou para ser o docinho da terra. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para ser sal da terra. Tem confronto, tem luta, tem batalha, tem lágrima, tem noite sem dormir, tem sim, tem ralação, tem sim, tem sim. Tem confronto, tem embate, tem luta, tem ferimentos, tem angústias, tem sim. Mas o gostoso é você ler aos Hebreus capítulo 11 e ver a galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que venceram pela fé, venceram pela fé. Levante a sua mão direita e diga: eu quero vencer na minha fé. Levante as suas mãos e diga: eu quero vencer na minha fé. Eu quero vencer na minha fé em Jesus. Aplaude a Ele. Uau! Você conhece gente que para você entrou na galeria dos heróis da fé? Uau! Hoje eu conheci o lugar onde tudo começou aqui. Hoje eu fui lá conhecer. Tudo aqui é muito bonito. Tudo aqui é maravilhoso. Tudo aqui é lindo, magnífico. Mas tudo tem um começo. E antes que o pastor me dissesse: vamos ver o começo, eu falei: eu quero ir ver o começo, né? O salãozinho lá no cemitério, onde tudo começou, onde esse homem de Deus e essa mulher de Deus moraram com seus filhos por 8 anos. Eu fui lá conhecer a casinha que eles moraram. Casinha é maneira de dizer. No momento que eles estavam lá, era a mansão que Deus tinha preparado para eles. Uau! Uau, uau, essa é a noite em que Deus está te confrontando, porque tem coisa grande vindo por aí. Ei, se Deus tivesse falado para o pastor Francisco assim: ó, pode morar aqui por um tempo, pode ficar aqui por um tempo, que eu vou te dar uma multidão, tal, teria sido muito mais fácil, né? Mas por que Deus não disse isso para ele? Para que ele acreditasse no poder de Deus. Eu sei que isso no discurso é tão fácil. Esperar o agir de Deus, esperar o momento de Deus, esperar a manifestação de Deus. Isso tudo para a gente. Ei, tem gente humana aqui? Tem ser humano aqui? Eu estou falando com seres humanos agora. Estou falando com gente que tem sentimento, gente que tem ansiedade, alguns no nível, outros no outro. Eu estou falando com gente que, sabe, fica apavorado. É com você que Deus está falando nessa noite. E Deus está dizendo: eu estou agindo, eu estou te confrontando. Ué, você não disse que crê? Você não disse que eu faço milagre? Você não disse, você já não contou tanto, você já não falou tanto? Ei, você começou a sua célula,
Começou com 20 e tantas pessoas, caiu para 2, 3 pessoas. Não para não. Deus pode estar te confrontando. Uau! Você começou no seu ministério, as coisas começaram muito bem, e agora talvez não está tudo muito bem aos seus olhos. Deus pode estar te confrontando. Ei, você já testemunhou o seu casamento, você já falou, já ensinou para casais tantas coisas, e agora você está passando por uma luta no seu casamento. Ei, Deus pode estar te confrontando. Esse é o tempo de você viver os melhores dias, o melhor ciclo da sua vida. Por isso não olhe para trás, você tem uma margem para chegar. Uau! Você tem um outro ciclo, um novo ciclo. Deus está dividindo essa noite no antes e no depois. Só você que crê diz amém. E para encerrar, porque eu quero orar com você. Quinto, quando aceitamos o desafio de irmos para outra margem, nós somos despertados em conhecê-lo. Despertados em conhecê-lo. Olha o versículo 41. E os discípulos sentiram um grande temor, um grande medo, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, se a gente quer chegar na outra margem, a gente precisa primeiro de muito temor, porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Eles foram possuídos de um temor, de uma sensação diferenciada. Mas além disso, para outra margem, eles precisaram conhecer a Jesus como eles nunca tinham conhecido. Mas quem é esse? E aí na outra margem, eles viram o poder de Jesus. Viram o poder de Jesus na tempestade acalmando o mar. E agora vem Jesus expulsando aqueles demônios. E os próprios demônios dizendo: por que você veio nos atormentar antes da hora? Uau! Os demônios sabiam que Jesus ia para a cruz. Eles sabiam que Jesus tinha vindo com um propósito, com uma missão. Ei, olhe para mim e preste atenção. Os demônios muitas vezes reconhecem mais o nosso ministério do que nós mesmos. Quem está me entendendo aqui? Os demônios muitas vezes, eles têm muito mais sensibilidade que nós mesmos. Essa é a noite de você dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Essa é a noite de você dizer: Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Porque para outra margem a gente precisa conhecê-lo. Eu quero que nessa noite você crie uma expectativa no seu coração do novo. Eu quero que nessa noite você crie uma expectativa dessa margem. O que tem do outro lado? Eu fico imaginando quando Deus chama Abraão para uma outra terra e ele diz: sai da tua terra, sai da tua, você conhece a tua, mas sai da tua para uma que eu vou te mostrar. Ele não mostrou. Quando a gente lê o texto, a gente acha que foi ontem, né? Que Deus aí depois, no outro dia, já mostrou a terra. Levou anos. Ei, foram anos para ver outra terra. Ei, Deus está te chamando para uma outra margem. O tempo é dele, mas você pode ter certeza que vai ser muito melhor do que tudo que você já viveu até hoje. Só quem crê diz amém.